Quando a gente olha para esse texto, Isaac, ele vai para Gerar, depois que se estabelece uma fome no lugar onde ele estava. E quando ele chega lá, Deus fala para Isaac: não volte para o Egito, não desça para o Egito, e permaneça onde eu vou dizer para você permanecer. E Isaac obedece exatamente da maneira que Deus falou para ele. E Deus disse para Isaac que se ele permanecesse onde Deus mandaria ele permanecer, ele deveria, Deus o abençoaria os seus descendentes, a sua geração, e ainda abençoaria outras pessoas que não tinham nada a ver com a sua linhagem, através da sua vida. E qual o motivo pelo qual Deus abençoaria Isaac, a sua descendência, e aqueles com quem eles convivessem? O texto deixa claro por 2 vezes. Ele diz: por causa que Abraão obedeceu meus mandamentos, minhas leis, meus decretos e meus estatutos. Ou seja, porque Abraão foi obediente a mim em tudo, eu vou abençoar os seus filhos, toda a sua descendência, e ainda vou abençoar todas as famílias da terra através dele. Queridos, nós percebemos aqui o poder da obediência de um pai na vida dos seus filhos e na vida dos seus descendentes. A obediência de um pai muda a história de uma família. A obediência de um pai muda a história de famílias que muitas vezes não estão nem ligadas geracionalmente a eles. O poder da obediência. É muito comum a gente ouvir, principalmente pai e mãe, dizer assim: eu faço tudo pelo meu filho. Se eu tiver que morrer, eu morro pelo meu filho. Se eu puder fazer opção. É muito comum a gente ouvir isso de pai e da mãe. Mas será que é assim mesmo? Será que a gente faz tudo o que for possível por um filho? Porque a partir do momento que a gente entende, que a gente olha e sabe que a nossa fé em Deus, a nossa obediência a Deus, ela garante um futuro para o nosso filho. Será que a gente é capaz de abrir mão da nossa vida? Será que a gente é capaz de abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos, por causa do nosso filho? Eu vou ser sincero com você. Eu sempre digo, que se você quer um pastor que não peca, infalível, você tem que ir para outra igreja. Já teve um momento da minha caminhada cristã, que depois que eu me tornei pai, naqueles momentos difíceis que o inimigo vem com a pressão, já pai, chuta o balde, não está valendo a pena, do que adianta você estar servindo a Deus? E teve momentos assim que ficou muito claro para mim que o que me sustentava na presença de Deus era eu olhar para os meus filhos e dizer: onde meus filhos vão estar se eu me afastar da presença de Deus? O que vai ser dos meus filhos? Já teve muitas decisões difíceis que eu tomei na minha vida, na minha caminhada, ou que eu tomei ou deixei de tomar, pensando nos meus filhos. Porque eu creio nessa palavra. Quando a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu creio nisso. Agora é muito comum a gente encontrar pais que pedem ajuda para o filho: pastor, eu preciso orar pelo meu filho. Eu digo: o que você acha de você começar a ir para a igreja e a gente junto orar pelo seu filho? Mas não querem. Eles querem que um filho sirva a Deus, mas eles não querem servir. Eles querem que os filhos sejam abençoados, mas eles esquecem que eles são o canal de bênção. Na verdade é muito comum hoje, na sociedade de hoje, a gente como pai, a gente transferir a responsabilidade dos nossos filhos. A gente transfere a responsabilidade de educar para a escola. A gente quer que a escola eduque o nosso filho. A gente transfere a responsabilidade de orar e de orientar espiritualmente para os pastores, para a igreja. Quando na verdade, tanto de educar, de ensinar o caminho da vida espiritual, tudo começa com nós, com pais. E quando a gente olha para esse texto,
a gente percebe algumas bênçãos que vieram na vida de Isaac, gerada por causa da obediência de Abraão. A primeira delas, a Bíblia diz que seu pai Abraão não queria que Isaac casasse no momento que Abraão morre, ele morava na terra dos hititas. E antes de morrer, ele chama um dos seus servos, ele diz: olha, não deixe o meu filho Isaac se casar com uma mulher desse povo. Você vai buscar uma mulher dos meus descendentes e vai trazer uma esposa para ele. E ele fala isso para Isaac. Depois que ele morre, o seu servo vai, traz Rebeca, encontra Rebeca e ele traz Rebeca. E Isaac aceita e obedece exatamente como seu pai havia orientado, mesmo o seu pai já tendo morrido. Agora, por que Isaac obedeceu? Com quem que ele aprendeu que a vontade do pai seria sempre o melhor para ele? Com Abraão. Isaac aprendeu a obedecer com Abraão. Sabe, muitos jovens hoje, e aí vai um parênteses aqui para os nossos jovens ainda solteiros. Muitos jovens hoje têm cometido erros porque não ouvem os pais. Aí casam errado, escolhem errado porque escolhe sem ter a maturidade suficiente e não ouve quem tem a maturidade e a sabedoria nas mãos. E depois vem as consequências. Porque as duas decisões mais importantes da sua vida, primeiro é entregar sua vida a Jesus, e segundo é com quem você vai casar. Porque se você é um cristão, você sabe que você vai casar uma vez e pronto. Isaac havia aprendido com seu pai. A segunda bênção que nós encontramos na vida de Isaac foi a prosperidade. E aí eu quero ler alguns outros textos aqui, para você ver o que aconteceu na vida de Isaac, por ele ter honrado a fé do seu pai. Porque da mesma maneira que Abraão era o responsável por aquela fé gerada, da mesma maneira Isaac era responsável pelo que ele estava vivendo, por ele honrar a fé do seu pai, por ele decidir seguir os caminhos do seu pai. Quando a gente olha no texto, quando Isaac chega na terra de Gerar, ele prospera tanto, sabe, ele enriquece tanto. Olha o que diz o texto, versículo 12. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, ou seja, de cada uma que ele plantava, ele colhia 100, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos, que os filisteus o invejavam. Eles taparam os poços que o servo de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac: sai da nossa terra, porque já és poderoso demais para nós. Isaac prosperou tanto, que Abimeleque disse: meu irmão, está na hora de tu ir embora, porque só dá para ti nesse lugar aqui. Enquanto tu estiver aqui, ninguém vai ganhar nada. Só você prospera. Você já enriqueceu demais, você já ganhou demais. E aí Isaac sai daquele lugar e se muda dali. Então os servos de Abimeleque começaram a ficar com inveja de Isaac e começaram a tapar os poços que Abraão tinha aberto. Mas a Bíblia diz que nem isso foi motivo para que Isaac parasse de prosperar. Nem isso impediu Isaac de prosperar. Sabe por quê? Porque onde a bênção do Senhor está, a prosperidade. E eu não estou falando só de riqueza material, nós vamos ver um pouquinho mais na frente. Os servos se levantaram, começaram a entulhar os poços, começaram a tapar os poços para ver se o homem parava, mas não tinha jeito. Ele prosperava em tudo que ele fazia, diz o texto. Aí continua, a palavra continua na história de Isaac, e ele muda para uma outra cidade. Quando chega na outra cidade, Isaac começa a cavar poços de novo.
novamente se levantam pessoas para tentar impedir Isaac de prosperar. A Bíblia diz que Isaac cavavam poço, os reis daquela cidade vinham, pelejavam contra ele, quando dava água. Primeiro, ele chega numa cidade que não era comum da água, e a Bíblia diz que no primeiro poço que ele cava, ele encontra um lençol de água. Quando ele encontra, como era algo incomum, os reis vêm, pelejam contra ele, ele larga aquele poço e vai cavar outro. Quando ele encontrava água de novo, os reis vinham, lutavam contra ele, ele cedia e ia cavar outro. E aí a Bíblia diz que chega um momento que eles desistem. Eles desistem, porque ele diz: aonde esse cara coloca a mão, Deus faz prosperar. Só que eles não entendiam o motivo pelo qual Isaac prosperava. Tudo que eles faziam, tudo que ele fazia prosperava, e sempre se levantava alguém tentando impedir que ele prosperasse. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém para aquele que tem a bênção de Deus. Podem armar o que armar contra ti, podem tramar o que tramar contra ti. Muitas vezes a gente está preocupado com aquilo que vão fazer, quando na verdade a nossa única preocupação tem que ser o quê? Obedecer a Deus em tudo. Qual era a fonte de bênção da prosperidade de Isaac? A obediência dele, que era fonte da prosperidade e da obediência do seu pai. Não adianta. Eu lembro, eu estava conversando com Turia um ano atrás mais ou menos. Eu vivi uma situação que eu estava fazendo um trabalho bem relevante fora do bombeiro. Isso fez com que eu fosse tirado do bombeiro e colocado à disposição para trabalhar só nesse projeto. E aí, querido, deixa eu te falar uma coisa: aonde Deus te colocar, na hora que Deus começa a te fazer prosperar, vai se levantar alguém. Pode ter certeza. Você olha na Bíblia, todas as vezes que Deus levanta alguém para fazer algo para Ele, se levanta alguém para tentar parar. E aí uma pessoa dentro do bombeiro se levantou, foi aquela confusão e tal, e porque queria me levar de volta para o quartel, e foi e me levou. E aí quando eu voltei, orei a Deus, falei: Senhor, se o Senhor permitiu que eu voltasse, o Senhor sabe todas as coisas. Passaram-se 2 meses, eu saí numa condição infinitamente melhor do que a que eu estava antes. Sabe por quê? Porque aquele que é levantado por Deus, ninguém pode parar. Não pode. Aquele que vive uma vida de obediência, as provas, as lutas, as tentações, as dificuldades, vem com um único propósito: provar que o poder de Deus é maior. Provar que aquele que Deus levanta, ninguém derruba. Provar que aquele que Deus faz prosperar, ninguém impede de prosperar. Quando Isaac começa a cavar poços e dar água, mais uma vez o povo se levanta. E Deus fez ele achar água onde não dava água. Isso aqui me chamou muita atenção. Quando ele chega nessa segunda cidade, não era comum. E Deus nos mostra aqui, querido, que quando Ele quer levantar, que quando Ele quer fazer, não existem circunstâncias que possam impedi-lo. Você lembra da história do povo no deserto? O povo estava com sede, não tinha água. Deus tirou a água da rocha e saciou a sede do povo. O povo estava com fome, não tinha comida. Deus fez cair maná do céu e Deus não deixou o povo passar necessidade. O povo chegou diante do mar, estava na frente o mar vermelho, atrás vinha o faraó com seu exército. A Bíblia diz que Deus abriu o mar, o povo passou a seco e depois as águas voltaram. Sabe por quê? Porque nada pode impedir o Senhor de te abençoar. Na hora que você se torna herdeiro da promessa, nada pode impedir o Senhor de cumprir as promessas que Ele tem na minha vida e na sua vida. A única pessoa que pode impedir o cumprimento das promessas dEle na sua vida é você, quando você decide não obedecer. Porque as promessas é para quem obedece.
No reino de Deus é simples. Você cumpre princípios e Deus cumpre promessas. O problema é que a sociedade hoje, o povo hoje só quer as promessas. Muitas igrejas estão lotadas de pessoas que só querem promessas. Mas as verdadeiras promessas, as que duram eternamente, você cumpre princípios e Deus cumpre promessas. E a Bíblia diz que Isaac, ele prospera novamente naquele lugar. Mais uma vez, no versículo 23 e 24, Deus deixa claro por que Isaac estava prosperando. Ele diz: naquela noite, versículo 24, diz: naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus do seu pai Abraão, não temas, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Deus sabia que Isaac só era o que ele era por causa de Abraão. Por causa de Abraão. Deus sabia que a fé que Isaac tinha sido gerada por Abraão. O poder da obediência de um pai na vida dos filhos. E por fim, vem a terceira e mais importante bênção que a gente encontra gerada por Abraão na vida dos seus filhos, que é a presença de Deus. Olha o que diz o texto, versículo 28 e 29. Quando Isaac sai de Gerar e vai para Berseba, onde ele cava novamente os poços e continua prosperando, o rei Abimeleque vai lá onde está Isaac e diz o seguinte, versículo 27, versículo 26. Por aquele tempo veio a ele, ou seja, a Isaac, Abimeleque, de Gerar, com Alzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante dos seus exércitos. Isaac lhes perguntou: por que vocês vieram a mim, uma vez que foram hostis comigo e me mandaram embora? Lembra? É o mesmo rei que tinha mandado ele embora, que estava prosperando demais. Ele disse: por que vocês vêm a mim, já que vocês foram hostis comigo e me mandaram embora? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor, diga comigo, o Senhor, diga mais forte, o Senhor te tem abençoado. Isaac prospera de uma maneira que não tinha como negar que era Deus. O rei que tinha mandado ele embora, dizia: a gente tem que andar em paz com esse cara, porque mexer com ele não dá problema, não é negócio para nós não. É melhor a gente ir lá, reconhecer que ele tem intimidade com o homem, e a gente viver em paz com ele. Aí eles vão lá e dizem: nós vimos claramente o Senhor na sua vida. Queridos, quando a gente olha para esse texto, você pode pensar: pastor, mas eu não tive essa herança do meu pai. Aí é que você se engana. Porque a Bíblia diz que Abraão, ele é nosso pai da fé. O que Isaac herdou de Abraão? A fé. Qual era a fé que Abraão tinha? A fé que foi capaz de fazer Abraão subir o monte com o seu filho, colocar sobre o holocausto, pegar o cutelo e ia matá-lo por obediência a Deus. E quando ele vai matar o seu filho, Deus diz: pode parar. Agora eu sei que você me ama, que você teme a mim. Era essa a fé. Então, eu e você a Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão. Isso quer dizer o quê? Que nós somos herdeiros da fé de Abraão. Agora, tomar posse dessa fé e viver nessa fé, aí é uma escolha nossa, como foi uma escolha de Isaac. Isaac não foi obrigado a continuar servindo ao Deus de Abraão. Isaac não foi obrigado. Ele decidiu imitar a fé do seu pai. Ele escolheu seguir a fé do seu pai. E aí, queridos, quando nós olhamos
para esse princípio de que todos nós somos descendentes de Abraão, nós conseguimos identificar a genealogia de que tudo que Abraão viveu e tudo que Isaac viveu também está disponível para mim e para você. Abraão creu, a Bíblia diz que ele creu e isso foi lhe imputado como justiça. Abraão creu, ele obedeceu. A partir do momento que ele obedece, ele prospera, ou seja, ele é abençoado, toda a sua descendência é abençoada e outras famílias da terra são abençoadas através dele. Aí vem a linhagem de Isaac. Isaac vê Abraão, vê a fé de Abraão, crê, obedece, prospera, é abençoado e é cheio de Deus, cheio da presença de Deus. Abraão foi um dos homens mais ricos da sua época. Você lê o livro de Gênesis, você vê no momento que ele separa com seu sobrinho Ló, era um dos homens mais ricos. E aí Ló vai para um canto, Abraão vai para o outro, Ló perde tudo, Abraão continua prosperando, depois ele vai lá, traz Ló que tinha feito besteira, ele traz Ló de novo para perto dele. Abraão era um dos homens mais prósperos da sua época, mas o que Abraão deixou para os seus filhos não foi uma herança. O que Abraão deixou para os seus filhos de mais importante não foi uma herança, foi um legado de fé. Herança sem legado gera morte, gera contenda, gera conflito. Assista os jornais durante a semana e você vai ver no mínimo 2 casos por semana de famílias brigando, ou que irmão matou irmão, ou irmão matou o pai, o filho matou o pai, filho sequestra pai para pedir resgate, tudo por causa de herança. Herança sem legado gera morte, gera destruição. Legado com herança ou sem herança vai gerar crescimento, vai gerar prosperidade e vai gerar vida. Vida. O que eu e você temos de mais importante para deixar para nossas descendência é um legado de fé. A minha decisão de crer em Cristo muda não só a minha história, a história da minha família, mas a história de muitas pessoas. Cadê um rapaz que estava comigo hoje de manhã, que contou o testemunho de 11 anos atrás? Está aqui. Esse rapaz me procurou hoje de manhã, nós tivemos um momento aqui de limpeza da igreja, e ele me procurou, ele falou: pastor, eu sou fruto de uma palavra profética que o Senhor liberou há 11 anos atrás. E assim como Adem, eu não lembrava. E ele me contou a história de quando ele e a mãe dele chegaram lá na igreja, lá no antigo Franciné, no lugarzinho que a gente estava antes de ir para a quadra. Sabe por quê? Porque a minha decisão de crer em Deus, verdadeiramente, querido, eu estou falando da fé de Abraão. A Bíblia diz que ele creu, que ele obedeceu os mandamentos, os estatutos, os decretos e as leis. A decisão de crer verdadeiramente em Deus muda a tua história, a história da tua família e a história de muitas pessoas que conviverem contigo. O que você pode fazer de melhor pela vida de uma pessoa é deixar para ela um legado de fé.